Imagina passar mais de 70 anos procurando por um navio perdido a quase 4.000 metros de profundidade, em um lugar onde a luz do sol nunca chega. Como foi possível encontrar o Titanic em meio a um abismo tão vasto e escuro? Antes de mergulharmos nessa história impressionante, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais pessoas e motiva a trazer mais histórias incríveis como essa. Agora sim, vamos começar. No dia 10 de abril de 1912, o gigantesco Titanic deixou o porto de Southampton, na Inglaterra, sob os olhares emocionados de milhares de pessoas. Era o maior e mais luxuoso navio de sua época, símbolo máximo da engenharia moderna e do poder industrial do início do século XX. Depois de breves paradas na França e na Irlanda, ele partiu rumo a Nova York com mais de 2.200 pessoas a bordo. Na noite de 14 de abril, porém, tudo mudou. Um iceberg cruzou seu caminho no meio do Atlântico Norte. O impacto rasgou o casco do navio, permitindo que toneladas de água invadissem seus compartimentos. Pouco depois da meia-noite do dia 15 de abril, o Titanic afundou. Em menos de 3 horas, desapareceu sobre as águas geladas do oceano. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida. A partir daquele momento, o fundo do Atlântico se tornou o túmulo silencioso do navio mais famoso do mundo. Mas existe algo curioso nessa história. Os destroços do Titanic só foram encontrados 73 anos depois do naufrágio. Como algo tão grande, tão icônico e tão procurado pôde permanecer escondido por tanto tempo? A resposta envolve erros de localização, limitações tecnológicas, guerras mundiais, teorias malucas, milionários excêntricos e uma missão secreta da Marinha dos Estados Unidos. Quando o Titanic colidiu com o iceberg, operadores de rádio enviaram pedidos de socorro em código Morse, informando sua posição aproximada. Em teoria, isso deveria facilitar qualquer busca futura, mas havia um problema. Entre o envio das coordenadas e o momento do afundamento, o navio continuou se deslocando. Ele não afundou exatamente no ponto onde o alerta foi transmitido. Além disso, estudos posteriores indicaram que as coordenadas enviadas não eram totalmente precisas. Pode ter havido erro humano ou falha de equipamento. O resultado? Uma área de busca gigantesca e imprecisa. E então vem o segundo obstáculo: a profundidade. O Titanic repousava a cerca de 3.800 metros abaixo da superfície. Para você ter uma ideia, isso é quase a metade da altura do Monte Everest, só que para baixo, em um ambiente com pressão esmagadora, escuridão total e temperaturas próximas de 0 grau. No ano de 1912, simplesmente não existia tecnologia capaz de descer até essa profundidade para procurar algo com precisão. O sonar ainda estava em desenvolvimento, e os submarinos da época não tinham capacidade para explorar o fundo do oceano profundo. Mesmo assim, ideias não faltaram. Algumas propostas eram criativas, outras completamente absurdas. Houve quem sugerisse usar magnos gigantes acoplados a submarinos para atrair o casco metálico do navio. Outros propuseram prender balões enormes ao Titanic para fazê-lo flutuar de volta à superfície. Também surgiram ideias como encher o interior do navio com bolinhas de ping-pong para aumentar sua flutuabilidade. O problema? A pressão a quase 4.000 metros de profundidade esmagaria qualquer objeto frágil antes mesmo de chegar perto do casco. Alguns chegaram a sugerir o uso de esferas de vidro ultra-resistentes para suportar a pressão. Mas o Titanic tinha quase 270 metros de comprimento e pesava cerca de 50.000 toneladas. O custo e a complexidade de uma operação dessas seriam praticamente impossíveis para a época. Com o passar dos anos, o interesse diminuiu. Vieram a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. A tecnologia submarina evoluiu, mas com foco militar. Submarinos passaram a ser armas estratégicas e não ferramentas de exploração histórica. E foi justamente essa corrida tecnológica militar que acabaria ajudando a encontrar o Titanic. Nos anos 80, um milionário excêntrico chamado Jack Grimm decidiu financiar expedições para encontrar o navio. Grimm já havia buscado a Arca de Noé, o monstro do Lago Ness e até evidências da teoria da Terra Oca. A busca pelo Titanic parecia apenas mais uma aventura em sua lista. Apesar de contar com sonar moderno para a época, suas expedições não tiveram sucesso. No entanto, elas produziram dados importantes sobre a região do naufrágio.
reduzindo gradualmente a área de busca. Mas quem finalmente resolveria o mistério seria um oceanógrafo chamado Robert Ballard. Ballard trabalhava no Woods Hole Oceanographic Institute e desenvolveu um veículo submersível não tripulado chamado Argo. Diferente das tecnologias anteriores, o Argo podia descer até grandes profundidades e transmitia imagens em tempo real para a superfície. Essa capacidade era revolucionária. Em vez de esperar dias para recuperar gravações, a equipe podia ver o fundo do mar ao vivo, ajustando a rota conforme necessário. Isso aumentava drasticamente as chances de sucesso. Mas Ballard enfrentava um problema: dinheiro. Explorar o fundo do oceano é caro. Muito caro. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. A Marinha dos Estados Unidos tinha interesse em localizar 2 submarinos nucleares perdidos durante a Guerra Fria. As coordenadas aproximadas desses submarinos eram conhecidas, mas ninguém tinha tecnologia suficiente para documentar seus destroços em grandes profundidades. A Marinha fez um acordo com Ballard. Ele ajudaria a localizar e filmar os submarinos e, em troca, poderia usar os recursos da Marinha para procurar o Titanic. Havia também um detalhe estratégico: a missão envolvendo o Titanic ajudaria a encobrir a verdadeira operação militar. Depois de cumprir a parte militar da missão e confirmar que os reatores nucleares estavam intactos, Ballard finalmente teve permissão para buscar o Titanic. Em vez de tentar localizar o navio inteiro de uma vez, ele teve uma ideia brilhante. Ao estudar naufrágios anteriores, percebeu que grandes embarcações não afundam de forma limpa e organizada. Elas deixam um rastro de destroços espalhados pelo fundo do mar. Se ele encontrasse apenas uma peça, uma única evidência, poderia seguir o caminho de detritos até o casco principal. Era como procurar migalhas de pão no fundo do oceano. A estratégia usada ficou conhecida como cortar a grama, mover o equipamento em linhas paralelas sobre uma área delimitada. Mas em vez de focar diretamente no navio, decidiu ampliar o espaçamento das linhas e procurar primeiro pelos destroços espalhados. E então, na madrugada de 1º de setembro de 1985, algo apareceu nas telas. Não era pedra, não era formação natural. Era metal. Pouco depois, veio a confirmação: uma das caldeiras do Titanic. Naquele momento, após 73 anos de mistério, o mundo finalmente sabia onde o Titanic estava. Dias depois, a equipe encontrou as 2 grandes seções do navio. E aí veio outra revelação importante: o Titanic não estava inteiro. Ele havia se partido ao meio antes de atingir o fundo. A proa estava relativamente preservada, afundada de forma mais estável. Já a polpa estava completamente destruída, implodida pela pressão enquanto descia. Entre as 2 partes, um campo imenso de destroços se espalhava por centenas de metros. Durante as explorações seguintes, foram encontrados objetos pessoais, malas, pratos, talheres e pares de sapatos alinhados lado a lado, silenciosos testemunhos das vidas interrompidas naquela noite. Os corpos não estavam mais lá. A pressão, os organismos marinhos e o tempo haviam feito seu trabalho, mas os objetos permaneceram como marcas da tragédia. Com o passar dos anos, novas expedições revelaram algo preocupante: o Titanic está desaparecendo. Bactérias que se alimentam de ferro começaram a consumir lentamente o casco do navio. Uma nova espécie foi identificada nos destroços, batizada de Alomonas titanicae. Essas bactérias formam estruturas chamadas rusticles, que parecem estalactites de ferrugem penduradas nas estruturas do navio. Comparações feitas ao longo de décadas mostram que partes significativas da embarcação já colapsaram. O Titanic, que resistiu por mais de 70 décadas escondido nas profundezas, pode desaparecer completamente nos próximos anos. O fascínio pela tragédia ganhou força na cultura popular, especialmente após o lançamento do filme Titanic, dirigido por James Cameron. O diretor realizou diversas expedições ao local para capturar imagens reais dos destroços, ajudando a eternizar visualmente o que restava do navio. Mas visitar o Titanic nunca foi algo simples ou totalmente seguro. Em 2023, o submersível Titan, da empresa OceanGate, implodiu durante uma expedição turística até os destroços, resultando na morte de todos a bordo. O episódio reforçou o quão extremo e riscado é explorar o fundo do oceano, mesmo com tecnologia moderna. Hoje, para quem deseja aprender mais sobre o Titanic sem enfrentar riscos, existem museus dedicados à sua história. Em Belfast, onde o navio foi construído, e em outras cidades históricas ligadas à sua trajetória, objetos resgatados ajudam a preservar a memória das
vítimas. Existe também um debate ético importante. Devemos retirar objetos do fundo do mar ou deixar tudo como um memorial submerso? Alguns defendem que o local deve permanecer intocado, como um túmulo. Outros argumentam que recuperar artefatos é uma forma de preservar a história antes que a corrosão apague tudo. Independentemente da posição, o fato é que a descoberta do Titanic foi muito mais do que a localização de um navio perdido. Foi o resultado de décadas de evolução tecnológica, da persistência de cientistas e até de circunstâncias geopolíticas da Guerra Fria. Encontrar o Titanic exigiu paciência, estratégia e uma mudança de perspectiva. Em vez de procurar o gigante inteiro, bastava encontrar um pequeno pedaço dele, e talvez essa seja a maior lição dessa história. Antes de encerrar, se você gostou desse conteúdo e quer continuar descobrindo histórias e curiosidades incríveis, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer cada vez mais conteúdos para você.